volta com o nosso Você Bonita por um assunto que, claro, a gente quer chamar a atenção para a campanha, né? Algo de extrema importância, mas antes de tudo, que arte maravilhosa. E São Paulo tá mais bonito, né? Vocês já devem ter reparado aí nessas obras incríveis, coloridas, né? Que é a Year Parade. E hoje temos as convidadas para falar sobre isso. Quem quiser manda perguntinha ao vivo no @Você Bonita TV. Recebendo a otorrinolaringologista, a doutora Paula Tardim Lopes. Bem-vinda. Prazer tê-la aqui. E essa lindona jornalista, Milena Machado, que eu amo, já falei, vou dar beijinho nas duas. Bem-vindas, viu? Beijo, obrigada com essa pelo locução convite, dela, que é um negócio, essa voz. Obrigada. Bem-vindas. E já vamos entender por que você tem essa relação aí com esse momento e com a campanha. Pra gente abrir, eu queria só que você contasse, né, que você, dentro da área médica, é você quem faz parte, né, da Year Parade. Então, qual foi um primeiro momento, o objetivo e como é que tá sendo, né, essa expectativa, porque já tem um tempo que começou. Sim, é uma experiência única, né, começou essa campanha no dia 22 de abril e vai agora até o dia 29 de agosto. Nada melhor do que a arte para intrigar as pessoas a pensarem sobre o problema auditivo da população, que é tão prevalente. É verdade. Na verdade, você falar, não conheço ninguém que tem problema auditivo, é porque é uma deficiência bem oculta. As pessoas geralmente escondem, têm vergonha, e o objetivo da campanha é justamente esse, quebrar o estigma do uso de aparelho auditivo e também alertar a população contra esse problema tão prevalente na população. E que pode chegar numa faixa etária jovem, muitas vezes. Qualquer faixa etária pode acometer. No Brasil, são 10 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva atualmente. Nossa. Se você pensar no mundo, 500 milhões de pessoas. Então é muito importante a gente falar sobre isso, alertar a população o quanto é importante esse sentido. E até a questão do preconceito com as pessoas, né, que sofrem, que têm aí a dificuldade muitas vezes no trabalho e de estar socialmente, né, acompanhando. Por isso eu acho que a sua história, né, Milena, é interessante. Você é envolvida com a campanha, hoje você é a madrinha, né, da campanha. Queria que você contasse um pouquinho o que te motivou, que eu acho que é uma história pessoal, né? Pois é, Carol, a minha prima, ela tinha 1 ano e meio de idade quando ela ficou doentinha, e aí a minha tia, os pais dela, levaram ela para um atendimento num pronto-socorro e ela recebeu o diagnóstico errado. Então, naquela época disseram que era uma gripe, mas na verdade ela tinha pego meningite, não recebeu o tratamento adequado e ficou com sequelas. Ela perdeu o que a gente popularmente diz de 90% da audição dos 2 ouvidos, né? Tecnicamente a gente não fala em percentual, a gente fala em decibéis, né? Mas é só para as pessoas entenderem. Então, ela escuta muito pouco. Ela está classificada num nível de perda como profunda, né? Então é bem pouquinho, só sons bem fortes mesmo, assim, bem graves que ela consegue escutar. Mas aí a gente está falando aí de mais de 30 anos atrás, então era uma época bem complicada. Se hoje a gente acha difícil, imagine anos atrás, né? Então minha tia batalhou bastante para colocá-la numa escola regular, porque a perda auditiva não tem nada a ver com a inteligência, né? A perda de um dos sentidos, como algumas pessoas não sentem cheiro, outras precisam de um par de óculos, outras não sobem uma escada, enfim. É natural da diversidade humana, né? Não tem a ver com a inteligência em si. E aí, ela até que conseguiu uma escola de bairro lá na cidade onde eu nasci, que é São José dos Campos, e a gente foi estudar juntas, então, no Jardim Encantado. Eu gosto de falar porque a gente tem que prestigiar as pessoas que têm coragem, ousadia e capacidade para serem, vamos dizer assim, visionárias, né? Lançadoras de tendências para formar opinião. Então, tinha a Tiara, que era a dona da escola, recebeu a minha prima. Naquela época, ou as escolas propunham para os pais pagar entre 40% a 60% a mais na mensalidade, ou pediam para as crianças que tinham alguma limitação de sentidos, né? Então, baixa visão, por exemplo, perda auditiva, para serem matriculadas em escolas diferenciadas, com outras, como é que a gente pode dizer, assim, com outros serviços que ajudem. Por exemplo, junto com crianças com síndrome de Down, ou junto com crianças autistas, né? Outras características, vamos dizer assim, né? Certo. Então foi essa escola que aceitou. E aí a minha convivência com ela foi sempre muito íntima e muito boa, junto com as minhas primas, as irmãs dela. Então a nossa sala, que era o primeiro A, já estava super acostumada. A professora copiava o ponto na lousa, todo mundo copiava no caderno,
agora que a gente conta a idade, né? As escolas hoje é tudo por computador, né? Que pena, né? As Livros, letrinhas não estão não mais é? tão bonitas, Livros, né? naquela época As não era letras. assim. E aí, a gente copiava e depois ela explicava e explicava de frente. Então, eu, estando na mesma sala que ela, lembrava a professora para falar de frente. Nossas brincadeiras também eram diferentes, vamos dizer assim. Então, não fazia muito sentido brincar de pega-pega na nossa turminha gritando. Né? Porque ela não estaria interagindo. Então, era tudo bem dentro do campo visual. Todo mundo achava justo eu fazer parceria com a minha prima. Então, no esconde-esconde, estávamos nós juntas. Eu podia dar dicas para ela. Entendi. Para dizer a hora que ela podia sair ou se vinha vindo gente, com a minha percepção auditiva. E certamente toda essa turma que cresceu com vocês, cresceu de uma forma muito mais humana e entendendo de forma brilhante as diferenças e o mais disso, respeitando. A natureza humana. Gente, respeitando, porque eu acho, eu aí já penso na sua tia, a gente está falando de uma questão pontual como mãe, né? Imagina a situação desta mãe. Aqui a gente está falando da questão da audição, mas existem tantas outras diversidades que hoje a gente sabe que as mães e as crianças enfrentam um problema nessa faixa etária, gente. Olha só. Então, eu acho que esse engajamento de vocês da campanha vai muito além só da questão da prevenção dos problemas, né? Que a gente até vai citar alguns. E isso que a Milena falou é muito importante, porque a Libras, apesar de ser uma lei de ter a inclusividade das pessoas, das crianças na escola, ainda é muito pouco abrangente o aprendizado de Libras dentro da escola para assessorar essas crianças. Isso, desde 2002 é lei. Desde 2002, Mas nem todas as crianças aprendem Libras, né? Então, geralmente, as crianças que têm um pouco de audição são conduzidas à oralidade. Então, fazem sessões de fonoterapia, aprendem a fazer leitura labial e se expressam oralmente também, com alguma dificuldade para nós ouvintes. Mas entre nós, na família, a gente compreende o que a minha prima fala, né? Mas é uma questão mais do círculo social. E algumas crianças não têm essa facilidade, essa oportunidade de se oralizar e aí precisam se comunicar com Libras. Com Libras mesmo. Olha, a gente vai falar de todas essas questões. Quem quiser mandar perguntinha para as meninas, fiquem à vontade no @VocêBonitaTV. Mas a gente vai ouvir, a gente foi para as ruas e fizemos uma pergunta. Você sabia que alguns hábitos rotineiros podem causar a perda auditiva? E aí vamos ver o que o pessoal de casa, que assiste a gente que está nas ruas, respondeu. Olha lá. Oi, meu nome é Vitória. Eu uso fone praticamente o dia inteiro no trabalho, para estudar também. E eu não fazia ideia que isso podia fazer mal. E realmente faz, quando eu fico muito tempo e eu tiro o fone e dá um zumbido. Fica meio ruim de escutar as outras pessoas, então tem que ter cuidado mesmo. Nossa, eu não fazia ideia de que os barulhos da cidade, fone de ouvido constante e tudo mais pudessem prejudicar a audição. Eu tô inclusive saindo do otorrino agora e soube que tá tudo ok. Eu não sabia realmente que os barulhos da cidade grande poderiam afetar a nossa audição. Inclusive, eu utilizo o metrô e ele faz um barulho enorme todos os dias. Oi, eu tava andando aqui na Paulista e me pararam e eu tô de fone de ouvido e eu nem sabia que afetava a minha audição. Agora eu já sei. Meu nome é Silmara. Existem alguns hábitos que podem prejudicar a saúde da nossa audição, tá? Como hastes flexíveis e fone de ouvido. E é importante a população se conscientizar enquanto a isso. Tá aí, gente. Essa última tá bem informada. E o neném lá ligadão no microfone, na amplificação. Vamos aproveitar, então, citar aí, de fato, o que tá envolvendo esse nosso dia a dia. Vocês chamam muita atenção para os jovens, dessa questão do fone de ouvido mesmo, né? Importante eles colocarem, porque grande parte da população acha que problema auditivo é coisa de idoso, né? Que realmente com o envelhecimento vai acontecer com a maioria da população, porque as células auditivas vão morrendo. Só que os fones de ouvido, principalmente em alto volume, não só isso, em grande tempo de exposição, vão machucando as células da audição e elas morrem de maneira irreversível. Jura? E antes da hora. Antes da hora. Então, é um problema atual, né? Os jovens com bastante grau de perda auditiva precoce. Uma recomendação que a gente fala é, se você está usando fone de ouvido, você ter a possibilidade de escutar o som, o ruído ao redor. Ah, é? Você Sim. não está escutando mais, já é um problema. As pessoas fazem justamente ao contrário, né? Elas querem sobrepor o ruído externo. Então, é o barulho do motor do ônibus, do vagão do metrô, né? A confusão da cidade, elas aumentam cada vez mais. E existem aplicativos que já alertam a gente que
ultrapassou o limite recomendado. Ah, é? Sim, você está ouvindo um aplicativo de música, ele te informa, está sendo prejudicial à Entendi. audição. Olha que legal. Respeita essa orientação do aplicativo. Isso vai ao encontro do que a gente está vivendo hoje, dessa questão que é uma realidade, inclusive, do Você Bonita, que a gente tem mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube, das pessoas terem a possibilidade de assistir onde elas estiverem, do celular, do tablet, enfim, né? A qualquer momento. As séries também estão em alta e tal, e você está num lugar ali esperando uma consulta, num transporte público. Você não vai colocar para todo mundo acompanhar junto com você. Então, eu acho que a gente está falando de uma... Bem interessante esse engajamento de falar da questão da saúde auditiva, ligado a isso do momento que a gente vive hoje, como forma de mídia e de sociedade. Né? E, Carol, é um alerta muito importante que a gente precisa fazer. Então, que bom que conseguimos realizar essa exposição. E a gente está falando disso agora, porque exatamente nesse ano, a doutora vai até me complementar, a Organização Mundial de Saúde elencou a saúde auditiva como um dos 5 pilares para se trabalhar no século XXI. Então, nós, não só no ano 2019, porque em 2015, a perda auditiva, ela ocupava 10º lugar num ranking de 345 doenças que são constantemente acompanhadas pela Organização Mundial de Saúde, entre as doenças que mais afetavam diretamente a qualidade de vida. Agora, em 2019, passaram-se 4 anos, de 10º lugar subiu para a 4ª posição. Então, assim, o que aconteceu nos últimos 4 anos? A gente mudou realmente muito intensamente, muito radicalmente os nossos hábitos auditivos. Sem dúvida. A gente viaja mais de avião, existe aí uma conscientização sobre a importância do exercício físico, então as pessoas estão compartilhando mais veículos como bicicleta, patinete, andando mais a pé. Antes a gente se deslocava em bolhas, né? Dentro do carro, dentro do ônibus. Então o vidro, ele é uma barreira física também para o som. Só externo. Que agora não, a gente está muito mais exposto a tudo isso. Vai a mais shows. Quantos shows já não aconteceram só em São Paulo, por exemplo, esse ano? E é importante falar também da vacinação, né? Sim, porque tem muitas doenças preveníveis que já existem vacinas e uma das complicações dessas doenças é levarem à surdez. E tem, vou te pedir para citar quais são, e lembrei da gestante principalmente, que pode afetar o feto. Então, segura que eu vou lá e já volto pra gente falar dessa questão, tá? Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas dessas obras e depois vocês contam do leilão também, que eu quero saber tudo do leilão, pessoal aí de casa, certamente, né? Todo mundo pode parar. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos falar da vacina? E conhecer um pouquinho das doenças que a gente consegue prevenir, né? O mais inteligente de tudo, né, gente? E essa questão do sarampo, mudando um pouco de assunto, desculpem, meninas, mas tá complicadíssimo e certamente a gente vai ter o assunto aqui também. Na verdade, tem tudo a ver o sarampo, a gente falar sobre o sarampo, porque uma das complicações que se via no passado, quando essa doença era incidente, era uma otite muito grave e com certeza a gente vai começar a ver esses casos de novo e complicações de otite podem levar à perda de audição. Então, no calendário nacional de vacinação, já é regulamentado vacinas para meningite, pelo pneumococo, meningococo, que levam a sequelas de perda auditiva, como a sua prima teve, né? Também a rubéola é importante a gente falar, também pela gestação, além da perda de audição, pode levar a má formação do feto, e o sarampo. O sarampo também. A gente vai ver vários novos casos de perda de audição por complicação dessa doença que já estava erradicada. É uma pena, né? Então, não é, a gente, é lamentável. De entristecer, lamentável. A gente está aqui discutindo com tanta coisa que a gente tem que discutir, ainda voltar a ter uma doença. Eu tenho uma amiga que ela é maquiadora, amiga da minha mãe, na verdade, da geração da minha mãe. E ela ficou doentinha quando criança, ela teve uma gripe forte, acabou perdendo a audição. E aí ela estava me contando que ela ainda hoje vê uma porção de mães dizendo que não querem vacinar seus filhos porque acham que os vírus estão sendo incubados nas crianças. Então isso está favorecendo a indústria farmacêutica. São opiniões, né? Enfim. E aí ela disse o seguinte, ela fala, olha, se eu fosse você, eu daria vacina, porque na minha época não tinha vacina de gripe, né? Ela falou especificamente sobre a gripe, na minha época não tinha. E se eu tivesse tomado, eu não teria perdido a audição e a minha vida não está sendo nada fácil até hoje, né? Mesmo eu já com 60 anos, né, ela falando, acostumada, mas enfrentei muito preconceito, muitas dificuldades, justamente pela falta de audição. E ela até complementou, ela falou, as
as jovens mães que são contra a vacina, elas não viram as doenças, né? Verdade. Então elas acham que as doenças não existem. Gente, isso aqui não é a minha opinião, eu estou generalizando, eu estou contando uma história, né? De uma colega minha que comentou como foi o diálogo dela com essas mães mais jovens. Então ela disse, na minha época a gente via tanta doença, gente com sequelas de tantas outras doenças, então ela falou, a minha geração logo se deu conta e vacinou todos os filhos. Então, essa geração hoje, as mães que têm entre 30 e 40 e poucos anos, sim, né? Sim. Não, ou até mais jovens, não realmente viram a doença porque essa geração anterior tomou conta, né? E tem a questão também que parece que eu já li a respeito das que são contra a questão da vacina e tal, que acham que a gente tem que criar imunidade sozinho, né? Então que o corpo precisa fazer isso de uma forma espontânea, que é assim que a gente cria a imunidade. Gente, o assunto é muito sério, o buraco é muito mais embaixo, né, doutora? Quem garante que o corpo está preparado, né? Meu pra Deus se do defender? céu. E é uma atitude social. Quando você toma uma vacina, você está prevenindo não só você, quanto a população ao seu redor também. Perfeito. A ter imunidade. É isso mesmo. Eu vou colocar a perguntinha do público na tela e a gente vai fechar falando do leilão. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Cíntia. Um beijo pra você. O que pode acontecer com uma pessoa que dorme com fone de ouvido? Então, dormir com fone de ouvido, ela tem que estar com bastante sono, né? Mas o tempo de exposição ao barulho vai ser prolongado. Isso vai matar as células neuronais, as células nervosas da audição, que a gente tem dentro da orelha. Depois vou mostrar aqui um modelo. O órgão auditivo interno, chamado cóclea. Então, essas células vão morrendo. Um sinal precoce de perda auditiva é o zumbido. Como eles disseram, né, num outro depoimento, eu escuto bastante tempo o fone de ouvido e depois fico com um zumbido. Isso é um sinal precoce de que essas células estão morrendo. Olha que interessante. Ai, gente, eu vou correr, eu às vezes também aumento, agora eu já preciso me ligar nisso. Até pela questão de segurança no trânsito, Total, né? Para ouvir nossa, o que está acontecendo ao redor. Que é a dica que você deu. Vamos mostrar onde é, então? Vamos lá. Para o pessoal de casa entender. Tem algum exame que a gente pode fazer para já, né, Se você, ver como é que tá? Você sentiu um zumbido ou dificuldade de compreensão, às vezes você fala assim, eu escuto, mas não entendo. Ou percebeu que tem algum familiar, um pai, o avô que está mais isolado socialmente, parece deprimido. A perda auditiva, ela é um fator que influencia o desenvolvimento de doenças como depressão, Alzheimer, quem tem uma propensão a desenvolver o Alzheimer ou algum grau de demência, com a perda auditiva vai ser mais comum de acontecer. Esse ano publicaram, inclusive, um estudo científico, né, que comprova a relação direta entre a perda auditiva e o Alzheimer. Porque com esse desligamento, a doutora sabe falar melhor que eu, mas é como se a gente descansasse o cérebro, ele recebesse uma mensagem que você está se desligando do mundo. Entendi. Então, é muito importante continuar recebendo os ruídos, né, para o cérebro estar sempre ligado. Percebeu esses sinais, então, que eu pontuei? Procura um otorrinolaringologista que vai ser encaminhado para um fonoaudiólogo a fazer audiometria. Audiometria, esse que é o exame recomendado, tá? Perfeito. Então, aqui a gente tem um protótipo de uma orelha, né? O conduto auditivo externo, que é o que eu vejo com um aparelho de audição, eu consigo enxergar até a membrana timpânica, tá? Então, o som, ele entra como uma onda mecânica, ele vai vibrar a membrana do tímpano e através de um sistema de alavancas, esse som vai ser conduzido pelos ossinhos da audição. Tá. Então, aqui, martelo, bigorna e estribo. Tá? Os ossinhos são bem pequenos, tem 4 milímetros. E aí, esse som ele vai ser conduzido através do estribo para dentro da cóclea, que é esse caracol. Entendi. Então, as células auditivas nervosas que eu comentei, elas estão aqui dentro, tá? E o som ele vai ser conduzido pelo nervo para o cérebro. Então, a gente escuta mesmo com o cérebro. Por isso que tem que estar sempre estimulando. Perfeito, a ligação é direta. Então, 3 dicas rapidinhas assim. Por exemplo, no salão de beleza, muitas mulheres vão se produzir e voltam estressadas. Os maridos não compreendem, né? Porque o ruído do secador é realmente estressante. Então, o recomendado é não passar de meia hora. Se a pessoa seca o cabelo todo dia para ir trabalhar, não passa de meia hora, né, doutora? Liquidificador. Tem gente que adora marcar reunião em café. Depois não entende por que não deu certo a reunião. Porque perdeu a paciência e tudo mais. Porque é também o ruído estressante. E no fim de semana, a faxina, a pessoa tira o aspirador da caixa e tenta aspirar toda a casa, que eu falo, agora só mês que vem eu
aspiro de novo, mas Nossa, também não deveria não passar de deveria. meia hora. Puxa Então, são hábitos do dia a dia, além do fone de ouvido. Verdade. Então, para as pessoas que não usam fone de ouvido também se enxergarem nesse nosso alerta, né? Tá todo mundo suscetível a isso. Com certeza. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Que bom tê-las. Então, só pra gente encerrar, 29 de agosto vai rolar o leilão beneficente. E eu Dessas acredito orelhas. que esse valor, então, né, esse dinheiro vai ser... Tem 3 finalidades. Tem 3? Conta pra Isso. gente, então, o pessoal de casa saber em que a gente vai ajudar. Aprofundamento das pesquisas com células-tronco para recuperar a audição. Então, Olha que bacana. como a doutora falou, perdeu é irreparável, mas existem estudos para tentar reparar. A distribuição e a instalação de aparelhos auditivos externos. Certo. E também a realização de cirurgias para implante coclear em casos que isso seja possível. Então, isso é fantástico. Juju, bela pauta, parabéns. Vamos trazer alguém para falar da questão do implante? aparelho, da cirurgia, Sim. né? Vamos fazer essa pauta que eu acho que ela é brilhante também. Tem até crianças já que podem já Já tem uma colocar. geração É disponível no implantada. SUS. Então, disponível no SUS. Olha que brilhante. E parabéns aos artistas aí que, com muita sabedoria, conseguiram, arrasaram, chamando a nossa atenção. Eu vou agradecer, então, a Ear Parade Brasil, lá no Instagram, para vocês seguirem e saberem mais, @Ear, E-A-R, Parade, então, escreve Parade Brasil, tudo junto, tá? E quem quiser saber mais do seu trabalho, querida, Obrigada. um doce, agora já fiquei sabendo que a gente frequenta o mesmo clube, vamos nos encontrar. @Milena, com 2 L's, Machado Real. @Milena Machado Real. Nos vemos lá. Obrigada, beijo, viu? Parabéns obrigada. pela, Parabéns, TV pela Gazeta. excelente... Pelo interesse. Obrigada. E pela excelente conduta e da forma como você explicou. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Parabéns, Carol. Um beijo. Obrigada, Até a próxima, beijo. meninas. Tchau, tchau. Tá vendo?